Boa tarde a todos, todas e todes. Gostaria de iniciar agradecendo a presença de vocês. Hoje nós temos o prazer de receber no Quintas de Antropologia com Gesta a professora Ana Flávia Moreira Santos, docente do Departamento de Antropologia e Arqueologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMG, querida colega, também parceira na coordenação do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais. Ana Flávia é a mentora e idealizadora desse evento, o Quintas de Antropologia com Gesta. Desde 2002 ela vem conduzindo com muito entusiasmo e carinho essa proposta de encontros e seminários para divulgação, trocas e efetivo diálogo com a comunidade acadêmica e também com o público mais amplo sobre produções desenvolvidas pelos pesquisadores do grupo e seus convidados, num campo das reflexões que envolvem temas como ecologia política, territorialidade, justiça ambiental e tantos outros. Devo também dizer que a Ana Flávia tem sido, desde a sua atuação como analista pericial no Ministério Público Federal, antes mesmo de ingressar na UFMG, uma figura eminentemente inspiradora para os trabalhos do Gesta. Me lembro, ainda na graduação, nos idos de 2004, 2005, quando li pela primeira vez o relatório antropológico produzido pela Ana Flávia a respeito das comunidades tradicionais atingidas pela usina hidrelétrica de Irapé. Eu já conhecia parte do Jequitinhonha, sobretudo algumas comunidades do Médio Vale, e já havia cursado disciplinas que foram fundamentais na minha formação aqui, como Sociologia do Licenciamento Ambiental, Ecologia Política, Antropologia Brasileira. Mas quando eu li o relatório da Ana Flávia, foi como se um conjunto de ideias, de recursos e de peças, que ainda pareciam para mim um certo quebra-cabeças, estivessem finalmente integrados, fazendo sentido e revelando de forma clara e contundente as correlações entre o potencial teórico, crítico e reflexivo da antropologia e os desafios colocados por um quadro empírico marcado pela assimetria de poder e pelas urgências da violência típica dos projetos de desenvolvimento. Esse caráter norteador e cativante das reflexões de Ana se repete em muitos de seus trabalhos. Em particular, eu queria destacar o artigo Não se pode proibir vender e comprar terras, no livro Formas de Matar, de Morrer e de Resistir. Ali, Ana Flávia desenha com maestria a ilegibilidade das práticas corporativas e de Estado na construção de uma violência inimputável, passível de endereçamento, mas não de responsabilização, e que se faz presente na dinâmica de implantação de complexos minerários, barragens e outros projetos. As observações e análises que Ana vem desenvolvendo nessa seara permanecem sempre nos inspirando a pensar a economia de visibilidades do licenciamento ambiental. Então, hoje, para a nossa equipe, é uma alegria e uma imensa honra contarmos com a apresentação de Ana Flávia. A Ana se graduou aqui em Ciências Sociais, na UFMG, fez seu mestrado em Antropologia na Universidade de Brasília e doutorado na mesma área no Museu Nacional. Trabalhou como analista pericial em antropologia do Ministério Público Federal entre 1997 e 2010 e, em seguida, passou a entregar o corpo docente da UFMG. Ana tem uma vasta produção no campo da etnicidade, antropologia histórica, conflitos ambientais, mineração, processos de territorialização e perícia antropológica. Atualmente, ela integra os comitês Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos e Laudos Antropológicos da Associação Brasileira de Antropologia. É um prazer recebê-la hoje. Bom, eu queria começar agradecendo essas palavras tão carinhosas da Raquel, que é também uma colega, uma parceira muito querida e também muito inspiradora. E antes de entrar, né, no tema da palestra, eu queria... foi a primeira vez que eu te ouvi falando de quando você tomou contato com o meu trabalho e assim, para mim é muito importante, na verdade, porque eu te admiro muito, sei que você tem um trabalho no Vale do Jequitinhonha e, de fato, né, assim como a gente tem disciplinas que marcam a gente tem também, não sei, casos que marcam a gente, atuações que marcam a gente.
e que, de certa forma, ali no caso de Irapé, talvez tenha sido um dos momentos que eu mais aprendi na minha carreira, e também um momento, na verdade, e que também eu tive pela primeira vez, depois de virar analista do Ministério Público, de ter tido vontade de vir para a universidade, justamente por causa do contato com a atuação do Gesta, já naquele momento, que me parecia assim, né, tão firme, tão segura, tão importante, e que só depois eu soube, na verdade, que era um grupo recém-constituído de pesquisa, né, e que hoje pessoas como você, Marcos Zucarelli, na verdade estavam apenas na graduação e a Andréia tinha acabado de entrar na universidade. Então, assim, inclusive eu escrevi aqui que eu queria começar justamente agradecendo ao Gesto o convite para estar aqui, né, nesse espaço que tem se tornado tão instigante, tão querido para nós que somos pesquisadores e pesquisadoras do grupo, né, e bolsistas e voluntários, algo que tem sido feito de fato de forma coletiva, né. Então, porque na verdade eu gostaria de colocar essa fala minha, né, no contexto justamente das minhas interlocuções de pesquisa e extensão. Eu acho que o exercício etnográfico que eu pretendo explorar aqui hoje, né, tentando formar um painel acerca de como eu vejo as estratégias para o avanço da mineração de ferro no Médio Espinhaço atualmente, ele se nutre de um percurso, por um lado, já longo, né, que associa uma atuação profissional anterior no Ministério Público Federal, como a Raquel comentou, a atividades de pesquisa e extensão acadêmicas, né, sobretudo acerca do licenciamento ambiental, dos efeitos sociais do empreendimento Minas Rio, né, de minério de ferro, né, sobre as comunidades rurais e tradicionais, mas também, de forma muito importante, né, ele, na verdade, ele resulta também, acho que de um intenso convívio e interlocução com colegas pesquisadoras e pesquisadores, alunas e alunos do Gesto UFMG, com atingidos e atingidas pela mineração e com uma rede também de ativistas ambientais. Não vou citar nomes, mas eu gostaria de agradecer a todos esses interlocutores e interlocutoras a confiança depositada em mim, e em especial aos gestos aqui presentes, né, da graduação, à pós-graduação, ao estágio pós-doc, né, passando pela parceria na coordenação e também na pesquisa, como Marcos Zucarelli, especialmente lá no caso Minas Rio, o compartilhamento do trabalho realizado com dedicação e afinco, porque realmente eu encaro como resultado de um trabalho coletivo, né? É claro que eu não deixo de assumir, né, a responsabilidade pelo que vai ser dito, né, em especial por equívocos, falhas e lacunas, né, considerando também que apesar desse longo percurso, né, junto a essa região e especialmente as comunidades afetadas pelo Minas Rio, na verdade esse é um conhecimento que está em processo, digamos assim, o conhecimento sempre está em processo, e algumas das coisas que eu vou apresentar aqui, na verdade eu estou realmente no processo de formular, como entender, né? Na verdade eu acho que eu consigo formar um cenário, mas eu ainda estou pensando em como entendê-lo propriamente, ou de como extrair, na verdade, né, analiticamente as considerações acerca desse quadro, né? Enfim, eu vou na verdade, né, é um quadro, um cenário, digamos assim, que se constitui a partir da análise que nós próprios do Gesta vimos fazendo ao longo deste ano, sobretudo de 2023, né, acerca das leituras de estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental de projetos que vêm sendo propostos na região do Médio Espinhaço,
e que, de certa forma, me fizeram revisitar uma série de informações sobre o projeto Minas Rio. Mas que, como eu disse, ainda está a exigir um esforço, eu acho, inclusive, né? Minha proposta para vocês como grupo, da gente continuar pensando isso junto, né? Eu diria que eu tenho um ponto de partida e 2 objetivos principais. O ponto de partida, na verdade, é o ponto de partida que se estabeleceu justamente, né, a remissão que Raquel fez no final da fala dela sobre estudos de impacto ambiental como uma economia de visibilidades, né? Ou seja, de pensar esses estudos não mais como diagnósticos que pretenderiam ser exaustivos, mas que falham nessa intenção, digamos assim, mas como dispositivos de poder que produzem visibilidades específicas, né? E, portanto, invisibilidades também, né? E a partir delas autorizam certas intervenções, traçam limites entre áreas e sujeitos afetados, delimitam responsabilizações, estabelecem os contornos do campo dos direitos e também, de certa forma, potencializam as violências, né? E a partir desse princípio, né, o primeiro objetivo seria tentar apresentar uma leitura de alguns documentos, talvez assim, não a leitura propriamente dita, mas que eu estou partindo da leitura, né, de alguns documentos de empreendimentos minerários, sobretudo, na verdade, né, o que a gente trabalhou ao longo desse ano com os projetos do Cerro, propondo que eles estão constituindo, digamos assim, uma nova gramática dentro dessa economia de visibilidades do licenciamento ambiental em Minas Gerais. Uma gramática que se constituiu e se tornou operacional em um caso particular e emblemático, que é justamente o licenciamento do complexo minerário do complexo Minas Rio, da Anglo-América, né? Através de estratégias inicialmente ad hoc, digamos assim, construídas ali no próprio desdobramento do caso, mas que vêm sendo como que rotinizadas e institucionalizadas no contexto desse conjunto de licenciamentos, né? Por sua vez, que se articulam por sua vez digamos assim, um outro plano que a gente pode depois pensar também melhor, que seriam iniciativas mais a nível da administração, digamos assim. Então, pequenas mudanças infralegais, né? E reformas legais que chegaram a ocorrer, por exemplo, aqui em Minas Gerais, como, né, a nova lei do licenciamento, as normativas que se constituíram a partir dela, né, ou que se projetam também na esfera federal, por exemplo, com a proposta de uma nova lei geral do licenciamento, né? O segundo objetivo, na verdade, então, seria pensar se essa nova economia de visibilidades, não sei se seria exatamente isso, né? Porque eu lembro que eu utilizei num artigo de 2017 e 2018, né, a categoria de efeitos derrame do Budinas, né, para pensar a amplitude, na verdade, dos efeitos do neoextrativismo para além dos efeitos propriamente locais ou territoriais. Mas eu coloquei aqui uma interrogação, porque se de alguma forma a ideia de efeito derrame, ela me parece interessante para pensar essa amplitude de encadeamentos, né? Eu acho que ela talvez perca um pouco no sentido de que ela não traz tão explicitamente, né, a dimensão de que se tratam de estratégias corporativas, alinhamentos no sentido de bronze, né, artefactuais, né, e com artefactual estou querendo, na verdade, enfatizar uma manipulação precisa, contextual, minuciosa, né? Então, estratégias artefactualmente construídas, voltadas para a corrosão, ou que promovem a corrosão dos direitos e da segurança das comunidades situadas nos territórios ambicionados por essas corporações. Então,
uma economia de visibilidades produzida por meio de estratégias discursivas e de conhecimentos validados no âmbito dos EIA-RIMAS, mas que também, por seu turno, né, desenha, por assim dizer, certos dispositivos ou uma certa governança da incerteza, fornecendo instrumentos para o que eu chamaria aqui, mas que, né, que a gente pode discutir também, na verdade, né, de uma gestão das ambiguidades, das dúvidas, portanto, das inseguranças, né? A hipótese é de que essa produção artefactual da corrosão de direitos é, de certa forma, o que ancora os espaços de negociação e da construção harmônica, entre aspas, né, de consensos. Na verdade, isso não é novidade que eu acho que eu estou propondo, né? Isso já vem sendo, na verdade, trabalhado numa literatura, né? A gente pode pegar desde textos de autores, de pesquisadores do GESTA, como a própria Oliveira, Juris, Zuccarelli, né? O Benson e Kirsch vão falar das estratégias corporativas para lidar com os críticos. Mas eu acho que possui uma importância, na verdade, a gente colocar o foco nesse processo, né? Digamos assim. Primeiro porque, não sei, uma sensação de que Minas Gerais vem se constituindo em um certo laboratório importante para a gente pensar os processos mais amplamente relacionados, né, à governança ambiental, por exemplo, e à efetivação de direitos de povos e comunidades tradicionais, direitos coletivos, direitos culturais, né? E por outro, porque eu acho que isso também acho importante. Né, a gente teve aqui a presença no Quintas do professor João Pacheco de Oliveira, né, de dialogar, talvez, com uma noção de fronteira, né, que ele trouxe para nós aqui, na fala que ele fez aqui, pensada como uma produção do domínio político que resulta de escolhas bem precisas e de atos de vontade, implementada por instâncias reconhecidas de poder, capaz de desencadear expectativas e intervenções sociais. Uma produção que atende, sobretudo, a ideias a interesses econômicos mais diretamente associados aos que ocupam o aparelho do Estado e que, para grupos territorializados, né, no texto, na verdade, de onde eu tirei essas palavras aqui do professor João Pacheco, ele fala, em especial, dos povos indígenas, mas que eu acho que a gente pode pensar também em povos e comunidades tradicionais, né, que para esses grupos pode significar justamente o lugar da negação dos direitos, né, e muitas vezes da criminalização, né? Então, tomar a fronteira não como uma dimensão geográfica, digamos assim, né, de uma borda daquilo que está distante, mas algo que pode ser produzido em qualquer lugar, produzido politicamente, digamos assim, né? E que eu acho que, de certa forma, é isso que eu quero dizer quando eu falo da fronteira minerária do Médio Espinhaço. E aí eu vou pedir para vocês passarem um pouco o primeiro slide, né? Nos primeiros slides, na verdade, né, eu trago um pouco, né, eu trouxe, na verdade, duas extrações de uma revista da Reserva da Biosfera do Espinhaço, né, com algumas fotografias, só para assim, dar um pouco, né, mostrar um pouco, na verdade, para quem eventualmente, eu duvido que tenha algum mineiro que não conheça o Espinhaço, né, mas eventualmente, né, caso haja alguém não conheça, né, para mostrar como que a porção meridional do Espinhaço é marcada, né, é uma região, na verdade, com uma riqueza ambiental e de biodiversidade, de sociodiversidade, né, marcada pela presença de dois biomas importantes, a Mata Atlântica e Cerrado. Você pegar a reserva da biosfera como um todo, você vai ver que há também Caatinga, com importante patrimônio ambiental e cultural, uma região, né, uma grande produtora de água para bacias importantes, bacias hidrográficas, é um grande divisor de águas, né, Rio Doce, Jequitinhonha e São Francisco.
uma região que né, inicialmente, cuja colonização se deu a partir do século XVIII, inicialmente marcada pela extração de ouro e diamante, né, que produziu posteriormente, né, a partir da decadência da mineração, enfim, mas a partir já do século XVIII para o XIX, uma economia de caráter agrário, baseada no uso da mão de obra negra escravizada, voltada para o mercado interno, né, e que conformou, né, que deu origem, na verdade, também a um campesinato majoritariamente negro, que historicamente se articulou, né, a constituição de grandes propriedades rurais. Em 2009, que é o ano da minha primeira visita, digamos assim, como, né, analista pericial do Ministério Público da região, esse campesinato tinha expressão em pequenos sítios familiares espalhados pelas vertentes das serras da Ferrugem do Sapo, Conceição do Mato Dentro, né, e ao longo dos córregos Pereira e Passa Sete, nas fronteiras das grandes fazendas, né, e que estavam articulados em vizinhanças que constituíam verdadeiras comunidades de parentesco, né, muitas vezes assentados em terrenos, sobre terrenos de herança mantidos em comum, localmente designados de terras no bolo da família, né? Então, são comunidades com antigo lastro na região, né? A ocupação remontando, não raro, há muitas gerações, em algumas dessas comunidades, inclusive, foi possível remontar ao próprio período da escravidão ou ao período pós-abolição, digamos assim. Eu estou dando esse painel geral porque acho que eu preciso mencionar, eu não fiz um levantamento completo sobre todos os municípios, mas em Conceição do Mato Dentro, por exemplo, a gente tem 5 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, e o Cerro tem a presença do território de outras 7 comunidades também reconhecidas, mas que a gente está falando, na verdade, de uma rede de comunidades muito mais amplas do que essas, digamos assim, que contam com a certificação oficial, né, como comunidades quilombolas, né? Eu acho que é interessante mencionar também a importância histórica dessa região em termos do patrimônio, né, histórico e cultural, né? Então eu trouxe aqui, por exemplo, um extrato sobre o Cerro, da nota que eu e Raquel, como membros do Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente Grandes Projetos, né, produziu em 2021 a propósito de um dos projetos minerários no Cerro. Devido ao rico patrimônio histórico que agrega, todo o acervo urbano paisagístico do município passou a ser protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional por meio do tombamento em 1938. Na verdade, Cerro é o primeiro conjunto urbano tombado pelo IPHAN, né? Além disso, há dezenas de bens materiais e imateriais acautelados em processo de inventário e identificação nas 3 esferas administrativas. Então, municipal, estadual e federal. Só para citar uma delas, né, o modo de fazer o queijo do Cerro, o modo artesanal de fazer o queijo Minas, né, reconhecido inventariado pelo IF em 2002 e pelo IPHAN em 2008, né, onde há uma presença negra também significativa e fartamente registrada em documentos históricos e etnográficos, que apontam, entre outros elementos, a atuação de irmandades de pretos, a existência de dialetos de matriz africana, né, como o Vissungo, um tipo de cântico responsorial, e a existência de comunidades remanescentes de quilombo, né? Enfim, além de outras comunidades tradicionais, a gente pode pensar também, né? Então, pode passar. Só trouxe essas imagens, né? Mas eu gostaria agora de mostrar um pouco o que se desenha como essa nova fronteira minerária, como esse avanço da fronteira minerária, né? Então você tem, né, já há algumas décadas um crescimento da demanda por combustíveis e metais, né? E você tem, pode passar, Raquel, por favor? Um avanço aí, na verdade, essa seria a região que a gente vem trabalhando com mais proximidade, esse mapa do dossiê Cerro Livre pela mineração, né?
dessa região do Médio Espinhaço. Pode passar, por favor. E aí eu gostaria de mostrar um pouco para vocês o que significa esse avanço da fronteira minerária, né? Devo aqui prover meus agradecimentos ao autor desse mapa, que é um dos nossos interlocutores, né? O ambientalista Gustavo Gazinelli. Então, vocês veem ali mais ao norte, né? O empreendimento da Anglo América, que já está operando, né? Já está na fase de expansão, cuja primeira licença prévia foi obtida, se a gente pensar só o complexo minerário, em 2008, né? E ali mais ao sul, né, mas que pega Conceição dentro, Dom Joaquim, enfim, é um projeto que pega, na verdade, 11 municípios. Aí a gente está vendo só a área das 18 cavas e das pilhas de estéreo e rejeito, que é o projeto da Serpentina proposto pela Vale, né? E que está, na verdade, na forma de um projeto. Então você tem no Minas Rio uma operação de uma produção de cerca de 29 milhões de toneladas anuais de ferro. No Serpentina projeta-se uma produção de mais de 50 milhões de toneladas, né? E pode passar, Raquel, por favor. Não deu para colocar no mesmo mapa, mas por causa da questão da escala, no município do Cerro, mais ao norte, né, você tem pequenos projetos de mineração propostos, né? Esse mapa foi um mapa produzido pelo nosso aluno, né, nosso voluntário, Luca Bonando, né, e que mostra ali, na verdade, os interesses minerários sobre o cerro, né? A parte edificada tá mais ao sul. E ali, de azul claro e azul escuro, as áreas diretamente afetadas por dois projetos, desses pequenos projetos de mineração no Cerro. O projeto Cerro, da mineração Conemp, e o projeto Céu Aberto, da Onyx, né? E sem esquecer que a gente tem, desde, salvo engano, este ano de 2023, talvez o ano passado, 2022, um terceiro pequeno projeto de mineração no Cerro, chamado Miner Mangue, né? E que a gente ainda não pesquisou, né? Mas, enfim, são projetos que, por um lado, né, possuem escalas, inclusive temporalidades diferentes, né? Eu acho que a gente pode lê-los de forma articulada, né? Na verdade, eu venho pensando esses empreendimentos um pouco a partir de elementos descritos, né, por Orozco, com que ele aponta como sendo uma nova configuração do campo minerador a partir de elementos, né, em que ele vai falar da formação do cluster minerário global, de uma articulação política de grandes corporações minerárias para manter mundialmente abertos os territórios às grandes corporações, sem que a concorrência ameace o conjunto dos interesses dessas corporações, né? Então, na verdade, ele fala que são vários fatores que, de certa forma, confluem, né, para o que ele chama de uma nova geografia da mineração, né? Uma nova geografia mineradora, né, e que implica uma grande concentração de capital, o esgotamento de jazidas mais ricas, no contexto, na verdade, de uma crescente demanda de minérios, inovações tecnológicas que têm possibilitado, né, o acesso e tornado rentável a exploração de territórios com jazidas de baixo teor de minério, né, em locais social e biodiversamente sensíveis, digamos assim, ou mesmo que antes não estavam ao alcance ou não eram rentáveis para a exploração. E ele vai falar né, de uma pulverização extensiva dos territórios, de uma multiplicação exponencial do gasto de água, energia e superfície de território afetado. Então, com o empobrecimento do minério, na verdade, você tem esse processo de que é preciso minerar muito mais território, digamos assim, para obter
algo que seja rentável, né? Daí essa ideia de pulverização extensiva dos territórios, que eu acho importante para compreender. Então, não é à toa que você tem ali pequenos projetos com sentido estratégico, mas o que se desenha, na verdade, né, é justamente essa exploração extensiva do território da Serra do Espinhaço, né? E aí, bom, se a gente vai pensar nisso, quais são as estratégias que eu tenho visto, né? Uma delas está no título que eu dei essa palestra, o idioma da percepção, né? E aí eu gostaria, né, nesse momento, né, já que a gente já dei um cenário, que a gente pensasse de trazer um pouco para vocês o que é essa ideia de idioma da percepção e o que eu estou propondo como uma espécie de genealogia, de recuperar, na verdade, a trajetória desse termo, digamos assim, das construções que ocorrem ao redor dele no processo do licenciamento Minas-Rio, né? Então, assim, a percepção é um termo conceitualmente denso, com uma longa trajetória em vários campos científicos, né? Em vários campos disciplinares, filosofia, ciências sociais, a própria antropologia, psicologia, e também múltiplos desenvolvimentos em campos de pesquisa e em estudos aplicados, né? Que possuem, por sua vez, densidades e trajetórias próprias. Então, a gente pode pensar, né? Você tem todo um campo de percepção de risco, de percepção ambiental, percepção de risco associada à saúde, percepção ambiental associada a mudanças climáticas, educação ambiental e também a própria avaliação de impacto ambiental, né? Eu não vou me propor aqui agora, não tenho condições de fazer um mapeamento desses para vocês. Por isso que o caminho que eu escolhi, na verdade, foi fazer essa espécie de genealogia e começar a buscar, na verdade, como esse termo aparece, qual que é a trajetória dele dentro desse licenciamento específico. Até porque, na verdade, né, o que eu estou chamando de idioma da percepção não é, na verdade, propriamente o uso de nenhum, digamos assim, conceito específico retirado de algum desses campos, né? Nem sequer o uso de uma ou outra metodologia específica para a execução, por exemplo, de estudos de percepção ambiental, na aplicação da avaliação de impacto ambiental, né? O que eu quero dizer com idioma, né, é algo que, digamos assim, embora dialogue com um certo senso comum da ideia de percepção, né? Por exemplo, de imagens pré-representacionais que se constituem na experiência sensível dos sujeitos no mundo, em que incidem valores e especificidades culturais, processos de conhecimento, que por sua vez têm reflexos na esfera das atitudes. É algo que, em certo sentido, digamos assim, né, são palavras ou frases que carecem de um significado ou definição lexical padrão, porque o seu valor referencial depende do contexto. A sua função principal é indicar um alinhamento social. No caso desses shifters, esses termos podem até ter significados padrão ou definições de dicionário, mas esses significados eles podem mudar e eles têm, sobretudo, uma função estratégica de alinhamento, eu diria, né? E aí, pensando um pouco exatamente, né, no que Brons vai apresentar no trabalho dela de 2016, né, sobre os bastidores do licenciamento, no uso estratégico da linguagem, na composição das fachadas dos empreendedores, né? Então, assim, a minha proposta, então, é tentar refazer, junto com vocês, o caminho desse termo percepção no licenciamento ambiental do Minas-Rio. Raquel, pode mudar, por favor.
Então, aqui só uma imagem, né, para falar um pouco do Minas Rio. É um licenciamento, né, que tem um complexo minerário, um mineroduto de 529 quilômetros e que vai até o Porto do Açu, no norte do Rio de Janeiro, né, voltado para exportação de minério de ferro. Eu não vou falar muito disso, porque meus próprios alunos sabem que se a gente falar do Minas Rio, a gente perde o tempo todo só contando a história. Já é um longo processo de licenciamento ambiental. Pode passar, Raquel, né? Que foi fragmentado em várias esferas administrativas, né? A CEMAD, aqui em Minas Gerais, o mineroduto foi licenciado pelo IBAMA, o porto foi licenciado pelo INEA no Rio de Janeiro, né? Com várias fases já, e com denúncias graves de violações de direitos humanos, aí que nossas próprias pesquisas têm demonstrado um quadro de múltiplas violências e afetações, sem, digamos assim, que haja o reconhecimento dos danos e do direito à reparação. Raquel, você pode passar, por favor, as fotos? Eu coloquei algumas fotos representativas de alguns desses efeitos, né? Um pouco para mostrar a amplitude dessa... e a violência, na verdade, desses processos, que não por acaso Gudina chama de extraction, né? Algo como se fosse uma coisa de arrancar, né? E dos processos violentos que isso provoca, né? E em que você tem, na verdade, dezenas de comunidades, na verdade, afetadas e que não foram efetivamente reconhecidas como atingidas no processo de licenciamento, configurando o que a gente vem chamando já há algum tempo de um processo de deslocamento in situ, né? Ou seja, como essas comunidades não foram reconhecidas, elas não tiveram direito ao reassentamento, né? Mas permanecem em seus lugares, mas esses lugares já não são os mesmos, digamos assim, eles, né, porque as condições que sustentam suas estratégias, seus modos de vida, na verdade, foram totalmente perdidos, né, com esse processo violento da mineração, né? Nesse contexto, né, no EIA-RIMA original, digamos assim, no primeiro EIA-RIMA da Anglo-América, na Anglo-América não, ainda na MMX, né, apenas 2 comunidades foram reconhecidas como diretamente afetadas. Uma que ficaria, digamos assim, na Serra do Ferrugem, no lugar onde seria a cava inicial, e outra que ficaria, digamos assim, debaixo da barragem de Rejeitos, né? Não é por acaso que a primeira licença prévia foi concedida com mais de 100 condicionantes. E, na verdade, pode passar, Raquel, não é à toa também que pode passar, esse é um conjunto de fotos, né, em que vocês vão ver. Então, você tem um processo de redução ou secamento, redução, né, de recursos hídricos, pode passar, né? Aí são mortandade de peixes. Pode passar, por favor, Raquel. Doenças, redução, né, da vazão de água dos rios ou supressão de nascentes. Na verdade, são múltiplas afetações, né? A questão, né, da água, a escassez da água, né, ou a impossibilidade, né, do uso que era feito. Na verdade, a água era muito importante, não só para uma série de, né, para toda a produção agrícola, familiar, né, mas também para a sociabilidade, enfim, e o próprio uso, né, para o consumo humano, né, para o consumo doméstico. Né, a qualidade do ar.
né? Enfim, carreamentos, isso é só para dar, digamos assim, realmente um painel rápido, né? Mas, enfim, nesse contexto todo, apenas 2 comunidades foram reconhecidas, né? E não por acaso, uma das principais reivindicações, o eixo, né, que norteou boa parte das discussões ao longo do licenciamento, né, e as reivindicações das comunidades afetadas, foi justamente o reconhecimento das comunidades como afetadas dentro desse processo, né? Essa é a camisa que foi feita, há ali, né, todo um movimento de resistência e de luta por direitos e por justiça ambiental, e esse foi o lema que eles adotaram, né? Somos todos atingidos pela Anglo-América, né? Porque sempre houve uma negativa, né? Uma série de estratagemas, na verdade, para evitar o reconhecimento desse conjunto de comunidades, né? E aí, eu estou contando essa história porque, na verdade, é no contexto dessas discussões que o termo percepção aparece de forma importante. No EIA-RIMA original, na verdade, eles alegam que eles não fizeram um estudo de percepção ambiental, porque se eles fizessem um estudo de percepção ambiental, aquilo iria ser motivo de tensões e conflitos sociais e que, portanto, um estudo de percepção ambiental só poderia ser feito depois, na verdade, que a Anglo, ou que a MMX, né, a gente está falando do primeiro EIA-RIMA, que a MMX adquirisse todas as propriedades da área diretamente afetada. Este é praticamente a única menção ao termo percepção no primeiro EIA-RIMA, fora o programa de educação ambiental, né? Mas aí a noção da percepção ambiental, ela retorna justamente no contexto, né, das demandas pelo reconhecimento, porque numa dessas condicionantes é a definição de um estudo, né? De um novo estudo, digamos assim, que partisse, né, das territorialidades locais para efetivamente, finalmente, né, poder elucidar, né, o conjunto desse universo atingido, né? E aí, esse estudo, que foi realizado pela empresa de consultoria Diversos, em 2011, define um conjunto de 22 comunidades, né? E por que a percepção ambiental é importante? Porque, na verdade, Diversos adota, digamos assim, uma metodologia compósita. E dentro dessa, com a realização de grupos focais, entrevistas etnográficas, e define, né, uma parte desse estudo como um estudo de percepção ambiental, né? Entretanto, né, então, de 2 para 22 comunidades é muito grande a diferença. Além disso, né, você já tinha uma discussão acerca de novos parâmetros para o processo de negociação fundiária. Novos parâmetros que vão fazer referência justamente ao TAC de Irapé, né? TAC de Irapé, que por sua vez, de uma forma ou de outra, acaba contemplando o que nós poderíamos compreender dentro, né, da antropologia como relações, digamos assim, com o território, relações de trabalho e de vizinhança que não estão compreendidos dentro do modelo da propriedade privada. Né, o TAC de Irapé fazer referência a terras já ausentes, né, fazer referência ao processo de reprodução social, fazer referência a relações de agregação e de parceria, né? Então, enfim, esse estudo, na verdade, ele é meio que engavetado no contexto do órgão licenciador. Ele não é apresentado para ser apreciado pela unidade colegiada do Copan, que deveria, então, aprová-lo, digamos assim, né? E justamente num contexto, num momento entre 2012 e 2003,
em que, a propósito de algumas ações propostas pelo Ministério Público Estadual, esse processo se vê suspenso e se dá início a uma série de reuniões chamadas Rede de Articulação Socioambiental, digamos assim, né? Que está muito bem descrita, eu diria, na tese de doutorado do Marcos Zuccarelli, né? Que vai apontar, na verdade, com essa tecnologia, digamos, essa tecnologia de participação social como uma oportunidade, digamos assim, da mineradora, agora já Anglo-América, né, a partir de 2008, né, de ter oportunidades, né, de aprender, digamos assim, de aprender com os atingidos, né, de estabelecer trocas, digamos assim, com os atingidos e modos simbólicos de reparação. E aí, já nas reuniões da REAJA, aparece a ideia de que a percepção vem a ideia da percepção. E a ideia da percepção como a apreensão falsa da realidade, né? Então, nessas reuniões, por exemplo, se dizia, né, que os atingidos, diante das renúncias de ruído, poeira, movimentações de trânsito, assoreamento dos rios, supressões de nascentes, entre outras, né, as experiências e os sentidos dos atingidos deveriam, que essas falas, essas denúncias deveriam ser avaliadas a partir de critérios objetivos. Ou seja, que os relatos dessas experiências não seriam uma avaliação objetiva da realidade, mas que a única avaliação objetiva da realidade era aquela que poderia ser apreendida do próprio programa de monitoramento e dos instrumentos, por exemplo, medidores de qualidade do ar, dos instrumentos, né, da própria empresa, né? E aí, esse entendimento, ele é codificado em 2013 através disso que eu chamei de uma pseudo-noção, mas que também é inspirada no texto do Kirsch, né? Eu vou chamar de oxímoro, porque ela é uma contradição em termos. A pseudo-noção de impacto suposto, né? Então, quer dizer, tudo isso que, de certa forma, né, isso já foi acionado ao longo das reuniões, né, ele vai ganhar forma num contralaudo apresentado em 2013 pela empresa Ferreira Rocha, né, apresentado para se contrapor ao estudo de Adversos e que trazia essa pseudo-noção de que haviam impactos que eram supostos, ou seja, que as pessoas percebiam, mas que não tinham uma contrapartida na realidade objetiva das coisas, né, versus aquilo que seriam os impactos reais, né? Né? E naquele momento, inclusive, o próprio Gesta, esse estudo está disponível, produz um relatório, na verdade, né, se contrapondo a esse tipo de argumentação, né? Isso, então, foi antes da licença de operação, que é chamado STEP 1. E é interessante que a ideia, esse oxímoro, né, ele vai reaparecer quando? No estudo de impacto ambiental feito em 2015 para o STEP 3, ou seja, para o processo de expansão da Anglo. E é interessante porque o EIA-RIMA do STEP 3, ele, de certa forma, reconhece as comunidades afetadas. Ele diz que há, sim, no entorno do empreendimento, um conjunto de 13 comunidades, talvez um pouco menos, né? Acabou resultando no que são um conjunto das 13 comunidades reconhecidas e com direito à assessoria técnica independente a partir desse momento, em 2018, né? Mas que, então, existem as comunidades que são especialmente afetadas porque estão muito próximas, estão no entorno do empreendimento, né?
Ele cria uma área de influência que é essa área de entorno, mas é engraçado, né? Porque o termo impacto suposto aparece uma única vez em não sei quantos volumes de rima. E, Raquel, se você puder passar, e vocês vão ver como que ele aparece. Na definição, lá no volume da avaliação de impactos, um único volume, que é o volume 5º, né? Você tem a definição da área diretamente afetada, você tem uma hierarquização, né, das áreas de influência. E se vocês forem ver ali na área de entorno, comunidades focais, desenhada, inclusive, né, supostamente para aprender os impactos sobre as redes de relações das comunidades, você tem a seguinte definição da responsabilização. Devem ser objeto de mitigação ou compensação, desde que não constituam impactos supostos levantados pelas comunidades locais, né? Então, justamente no licenciamento, através do qual, de certa forma, a Anglo saneou um passivo de reconhecimento, né? Saneou o seu licenciamento, supostamente reconhecendo as comunidades do entorno, né? Você tem uma estrita hierarquização, né? E o uso desse oxímoro justamente criando, digamos assim, um mecanismo de desresponsabilização da empresa, né? E, de certa forma, o desconhecimento de parâmetros, dos parâmetros anteriores da negociação fundiária, que estavam espelhados, digamos assim, ou que teriam o TAC de Irapé como paradigma, digamos assim, para a imposição, né, de o que eles vão chamar de programa de negociação opcional, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que você tem, na verdade, você passa do reconhecimento de um direito ou de uma responsabilização da empresa para uma negociação que é definida como sendo opcional. Ou seja, os atingidos terão a opção de sair, se quiserem sair, e negociarão os termos a partir dos parâmetros colocados pela própria empresa, né? Daí, quer dizer, a partir daí, né, você tem justamente, eu começo a perceber, não sei se, né, como que a percepção começa a entrar, fazer parte de um idioma de comunicação corrente, digamos assim, né? Eu não sei, Raquel, acho que tem exemplos nos slides logo depois. Olha, por exemplo, esse exemplo. Esse exemplo, eu acho ele muito significativo, inclusive, porque ele foi extraído da fala de um funcionário da Anglo, né? Um funcionário justamente que tem a ver, né, responsável ou no setor de relacionamento com as comunidades, no contexto de uma audiência pública realizada agora em 2023, acerca de problemas da água que são vivenciados há mais de 10 anos, literalmente, e que foram, inclusive, recolocados para aqueles que foram realocados dentro do programa de negociação opcional, né? E ele fala, a gente entende as manifestações da comunidade em relação à percepção das interferências que a empresa vem trazendo em relação aos impactos ambientais e se sensibiliza quanto à percepção e vem trabalhando de forma a esclarecer, né, essa questão da percepção. Mas a gente não pode esquecer que a empresa ela vai sempre seguir as diretrizes legais, mas a questão da percepção não pode ser deixada de lado, né? E a gente possui um programa de comunicação social, né? Um outro exemplo, Raquel, né?
retirado do estudo da Geomil, de um dos projetos do Cerro. O estudo dos impactos identificou uma percepção de que o acréscimo de veículos, né, de carga do projeto Cerro poderia compreender as condições de fluidez do tráfego e a segurança viária. Mas, né, depois, ou seja, existe a percepção ou sentimento de que haverá um impacto na fluidez do tráfego, mas o estudo demonstra que não haverá tal alteração. Né? Em reuniões de trabalho que eu participei, inclusive, né? Então, por exemplo, haverá um impacto na paisagem, no caso do Cerro, mas a percepção será pequena, porque, na verdade, está longe. Quer dizer, isso entra como, digamos assim, como esse idioma de comunicação, né? E daí, quer dizer, é essa dimensão que eu acho importante resguardar, que na verdade, esses usos da palavra percepção, eles não estão relacionados. Eu acho que há um deslocamento, sim, digamos assim, do que foi o estudo de percepção no contexto da metodologia desenhada pela Diversos, inclusive porque eu localizei matrizes desse tipo de metodologia na literatura internacional da década de 90, muito uso do estudo de percepção associado ao uso da etnografia, associado a outros instrumentos quantitativos, aliás, metodologias até extremamente complexas, mas o que importa, na verdade, é que são os sentidos que esse uso, digamos assim, idiomático, ou nessa linguagem que se torna corrente, deflagra. E o que ela deflagra é aquilo que está contido no oxímoro do impacto suposto. Ou seja, é a própria instituição de um regime de verdade, em que os empreendedores, na verdade, tomam a si, né, ou monopolizam a autoridade sobre o estatuto de realidade, né? Benson e Kirsch falam da proliferação da dúvida, mas é um regime que institui uma insegurança permanente, que inverte o ônus da prova. É uma estratégia de manejo da crítica, muito mais, na verdade, do que seria um estudo de percepção no contexto, por exemplo, de uma para investigar, a exemplo dessa matriz, digamos assim, compósita de métodos para desenhar o que eles chamam de a sombra da população localmente afetada. Né? Eu já citei aqui um exemplozinho retirado, né, do estudo de um dos estudos ambientais do projeto da Herculano, mas vocês vão de convir, e os alunos do Gesta devem se lembrar disso, o susto que eu tomei quando, no ERIMA da mineração Herculano, do projeto Cerro, a metodologia dos estudos socioeconômicos está definida como um estudo de percepção. Né? E aí, quer dizer, eu acho interessante porque isso apresenta para nós a dimensão estratégica dessas pequenas minerações no Cerro, cujo sentido crucial, na minha leitura, na leitura que eu faço agora, é, na verdade, promover processos de contorno, digamos assim, à forte crítica que a mineração vem sofrendo no município, né? A partir da articulação das comunidades remanescentes de Quilombo, a partir do movimento pela autonomia popular na mineração humana, a partir do movimento, né, das águas e serras de Cerro e També, né, porque você já vem num processo, né, você tem a negativa da conformidade do projeto da Anglo-América em 2015, e a partir de 2018 começam a surgir
pequenas, projetos com pequenas inserções, né? E esses projetos, né, para mim, eles têm essa função estratégica, na verdade, de construir, né, de contornar não só a crítica, como também, digamos assim, as garantias, as políticas e as garantias, na verdade, presentes naquela região, né, que estão presentes através do reconhecimento do patrimônio cultural e do reconhecimento, na verdade, das comunidades quilombolas, né? Bom, mas eu queria dizer que eu acho que esse idioma da percepção, ele não é, na verdade, ele conflui para outras estratégias e ele tem outras dimensões, né? Raquel, você pode passar, por favor? Deixa eu só ver. Porque, na verdade, se o próprio idioma da percepção configura um déficit de ambiguidade, né? Quer dizer, a certeza da incerteza, a certeza da insegurança para os atingidos, você tem uma série de outras estratégias que vão promover um acúmulo de precisão, exatidão e certezas do outro lado. E aí a gente tem lidado nesses processos, né, algo que eu identifico também, né, do licenciamento do Minas Rio e que vem se reproduzindo nos outros licenciamentos nessa frente, que são as áreas diretamente afetadas com valor absoluto e precisão cirúrgica. As áreas de influência, de empreendimento, elas jamais, na verdade, se você for analisar, né, o que está proposto na resolução CONAMA, elas jamais poderiam ter um valor absoluto, porque, na verdade, elas dependem da interação do empreendimento com características específicas e próprias dos lugares em que esses empreendimentos vão se enraizar. Mas atualmente, na verdade, já no licenciamento, né, do Minas Rio, você tem uma área diretamente afetada com valor absoluto e elas estão se tornando cada vez mais cirúrgicas. Nesse caso, esse é um mapa, né, ali da expansão do Minas Rio, né? E vocês vão ver ali o dique, dentro do quadrado, você tem um dique 6A que foi excluído do projeto, né? E é interessante que a exclusão desse dique foi uma alteração feita no projeto. Na sequência, você tem a exclusão do distrito, da sede do distrito de Sapo, da área diretamente afetada, que está, na verdade, logo ali. Eu não sei, ali tem um pontinho verde ali, entre o quadradinho preto menor, né, e a manchinha laranja menor ali dentro do quadrado, ali você tem um pontinho verde, que é a sede do distrito de São Sebastião do Bom Sucesso, o Sapo, né? E olha que interessante, eles remodelaram uma pequena parte do projeto e retiraram o Sapo da área diretamente afetada, quando, na verdade, documentos anteriores do próprio órgão licenciador já diziam que Sapo deveria ser considerado como área diretamente afetada, né? Pode passar, Raquel. A precisão, então, ela também é algo que assusta quando a gente vê as áreas de influência do projeto Serpentina. Elas são estruturas tão enormes, por um lado, de amplas, acho que a gente não tem a dimensão da escala, né? Só uma das pilhas de rejeito, por exemplo, tem uma base de 500 hectares, ou seja, 500 campos de futebol. E, entretanto, você tem uma área diretamente afetada que está definida exclusivamente pelas estruturas do empreendimento, com uma área de entorno que é um buffer de 1 quilômetro, em que, salvo engano, os meninos que estão mais, né,
que leram mais do que eu, na verdade, estão mais afinados que eu. Não há comunidade diretamente afetada, né? Não há, por quê? Porque a área diretamente afetada, ela é extremamente restrita. Então, se a gente pega aquela ideia da extra-região do Gudinas, vocês vão ver que eles estão trabalhando com uma ideia de mineração, como se fosse uma operação cirúrgica de alto grau de precisão, né? E quer dizer, e isso tem dimensões fundamentais, porque essa precisão, ela se reflete na economia do licenciamento. Ela define, por exemplo, o alcance da ação de órgãos intervenientes importantes, como o próprio Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, a própria definição né, se vai ter ou não estudo do componente quilombola, né, se há ou não intervenção da Fundação Cultural Palmares, né? E, aliás, na verdade, se a gente pensa essa exacerbação da precisão, dessa precisão cirúrgica, né? E coloca ela em diálogo com movimentos, por exemplo, movimentos que vêm exigindo uma formalização cada vez maior do reconhecimento dessas comunidades, sobretudo comunidades do próprio, né, patrimônio histórico, precisa ser consagrado ou em processo, né, de tombamento ou de inventário. As comunidades, digamos assim, né, você tem normativas infralegais definindo que para as comunidades quilombolas, você ter a consulta livre, prévia, informada, você precisa ter o RTID, não basta o reconhecimento da Fundação Cultural Palmares. E, enfim, você vê como que se essa economia de visibilidades, ela vai dialogando com uma economia da incerteza, quer dizer, da corrosão, disso que eu chamei do título, de uma corrosão administrativa, digamos assim, dos direitos, né? E esse conjunto, eu venho chamando, pelo menos, né, na minha... já a segunda vez que eu penso nisso, elas confluem para o apagamento, na verdade, das práticas. As práticas de produção material e simbólica dessas famílias e comunidades, as práticas territorializadas que produzem a própria existência e sustentam a reprodução dessas comunidades, né? E aí, inclusive, eu custei a compreender, por exemplo, o que se queria dizer com uma definição de área de entorno chamada de comunidades focais. Até que eu compreendi que as comunidades focais eram, na verdade, eram um território em ilhas, justamente pela dimensão. Eu ficava pensando assim, mas tem a ver com grupo focal? Não, é porque, na verdade, são focos soltos no espaço, né, em que se dimensiona única e exclusivamente a proximidade direta de uma comunidade pensada como um ponto no espaço do empreendimento, né? Então, você tem, né, as comunidades são focos dispersos no espaço. Elas não são uma contrapartida territorial da injunção entre fluxos materiais, redes sociais, práticas produtivas e estruturas de pertencimento, né? E por que essas estratégias de desmaterialização é importante a gente pensar nelas? Porque eu acho, né, o desconhecimento no plano formal, ela permite, autoriza e potencializa o uso, outras estratégias que não estão outras estratégias que estão além das estratégias discursivas. São estratégias de apropriação tática do território, né? Então, não é que essas corporações, digamos, que nesse processo se desconheçam as práticas. Essas práticas são conhecidas e, na verdade, elas
esse conhecimento é utilizado contra as comunidades, né? Nos processos, por exemplo, de aquisição de terras ao longo do Minas Rio, né? Em que você tem um processo, digamos assim, de potencialização de conflitos internos, de herdeiros de terras comum no bolo da família, né? Através de estratagemas jurídicos que vão desconhecer esse estatuto prático das terras no bolo, né? Eu acho que isso traz uma questão que é a própria questão desses regimes territoriais serem bem mais complexos do que supõe a ideia projetada de um território administrativamente instituído como território coletivo. Elas são, né? E são estratégias, inclusive, né? Enfim, eu já disse, que muitas vezes potencializam os dissensos internos, né? Inclusive no caso do Cerro, né? Eu acho que é um exemplo muito importante, na verdade, porque se você toma aquilo, né, que no Cerro é definido como um estudo de percepção ambiental, trata-se de um questionário, na verdade, muito mal elaborado, em que você tem perguntas, por exemplo, como: você se sente quilombola? Você possui tradições culturais que passaram da sua família? Ou seja, na verdade, aquilo que se chama de percepção é claramente a produção de informações voltadas, na verdade, para a desconstituição das identidades coletivas, sobretudo, né, a identidade, no caso, acho, da comunidade quilombola de Queimadas, né, que tem obtido, né, vitórias importantes, inclusive na esfera judicial, na garantia do direito, né, de ser consultado, né, de forma livre, prévia e informada. Bom, eu acho que não vou passar, eu acho que eu vou um pouco encerrando por aqui. Eu acho que eu teria outras coisas a falar, mas eu vou encerrar com uma frase de uma interlocutora muito próxima e que me é muito cara, né? Que é uma frase que ela sempre tem anos que eu escuto essa frase. Que ela fala o seguinte: a primeira coisa que um atingido perde é a segurança. E eu sempre escutei essa frase de uma perspectiva pessoal, né? Dela se colocando em questão sobre como confiar, né, nas interlocuções que ela estabelece a partir, né, desse cenário de violência tão grande. E nesse momento eu tenho uma compreensão completamente diferente dessa frase, porque essa é uma insegurança artefactualmente produzida e artefactualmente ministrada aos atingidos. Eu gostaria só de, antes de encerrar, só apresentar mais um slide, que eu acho que eu já misturei tudo, mas pode passar. Aí, esse, para dar dimensão dessa construção artefactual, né? Essa é, na verdade, um quadro sinóptico das conclusões a que nós chegamos em 2018 da leitura do Eia Rima, do STEP 3 da Anglo-América. Como que, na verdade, ele foi minuciosamente construído para resultar no desconhecimento e na desconsideração dos direitos das comunidades. Então, assim, eu acho que eu vou encerrar com isso e a gente, se houver questões, a gente conversa mais depois. Obrigada.